No ar, Fala São João, uma mesa de debates que discute o dia a dia da cidade e da região. Oferecimento: Supermercado Bergão, Clínica Inova e Café Soberano. Gostoso como amizade, eu sei que é. Se um amigo fala, eu boto fé. Oi, vê se passam em casa um café. Que a água já tá fervendo. Quer? É café soberano, é Brasil, é Minas Gerais. O café que o mineiro faz. O café que o mineiro faz. Precisa operar de catarata? A Clínica Inova Oftalmológica está realizando as cirurgias de catarata no Hospital Dia, Mater Plástica Dr. Sérgio Leite. Ambiente aconchegante, equipe de oftalmologia capacitada, equipamentos modernos e um padrão de qualidade para prestar serviço personalizado a você. As cirurgias podem ser realizadas por diversos convênios ou particular. Clínica Inova Oftalmológica. Recupere o prazer de enxergar a vida. Novo endereço, Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43 no centro. Agende sua consulta pelo WhatsApp 984087070. Andando pela rua encontrei o Bergão e vi que todo dia tinha promoção. Aqui sim, tem promoção todos os dias, tem o melhor preço, tem variedade, tem prazo pra você pagar. Compre hoje e pague tudo em 3 vezes, sem juros, no seu cartão de crédito. Supermercado Bergão, tem sempre um supermercado perto de você. Supermercado é o Bergão, Super Bergão. Muito bom dia, amigos, muito bom dia, amigas. Este é o Fala São João, esta é sua rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Hoje é sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Eu sou Roberto Miranda, produção é Iane Santana, Amado Rodrigues da sonoplastia e a direção-geral doutora Juliane Menezes. Cumprimento a nossa diretora, meus companheiros e companheiras de trabalho, meus cumprimentos e meus respeitos ao nosso convidado e a você, amigo, amiga, ouvintes da Rádio São João, e que nos honra com sua audiência também aqui no Fala São João. Que todos nós possamos ter aí um excelente dia de trabalho com a Santa Paz de Cristo. Fala São João de hoje, como anunciei ontem, nós temos o prazer e a satisfação de recebermos aqui nos nossos estúdios Dr. Felipe Mourão, psiquiatra, e com ele nós vamos conversar sobre depressão e ansiedade. Vocês todos, queridos amigos e amigas, são nossos convidados especialíssimos, né? Participe ao vivo pelo 3371-7777 ou, se preferir, vá para o nosso WhatsApp 99940-9700. Mande aí o áudio ou o texto, né, com sua pergunta, o seu questionamento e prazerosamente repassaremos aqui para o nosso convidado. Meu cumprimento a vocês também que nos acompanham aí no nosso Facebook e nas nossas redes, né? Aí no www.facebook.com/Rádio São João del Rei. Doutor Felipe, muito bom dia, prazer em recebê-lo aqui conosco, tudo bem? Bom dia, Miranda, tudo bem com você? É um prazer enorme estar aqui, agradeço pelo convite. Prazer é nosso recebê-lo aqui, viu, doutor? Doutor, depressão, hein? Quais são os sintomas da depressão, hein? Pois é, Miranda, primeiramente a gente precisa entender que depressão tem se falado que é o mal do século. Ela tem acometido cada vez milhões e milhões de pessoas e a Organização Mundial de Saúde acredita que nos próximos 10 anos ela vai ser a segunda doença mais incapacitante do mundo. Mais do que infarto, mais do que AVC, mais do que qualquer outra doença. A depressão, basicamente, é uma doença crônica em que a pessoa, basicamente, ela perde o prazer pelas coisas que ela sentia antes. Então, antes, as coisas que davam prazer, coisas simples, por exemplo, brincar com o filho, fazer um passeio, até mesmo tomar uma própria cervejinha, tudo vai perdendo prazer. Então, os sintomas é basicamente isso. A pessoa perde o prazer pelas coisas que antes ela fazia, agora não dão mais prazer. Eu sempre explico para os pacientes, Miranda, que é como se você colocasse um óculos escuro. Quando você coloca um óculos escuro, como que você enxerga o mundo? Mais acinzentado. Você não consegue ver as cores. Não consegue ver o vermelho, o laranja, o verde
vivo das coisas. Então a pessoa, ela começa a enxergar tudo cinza, tudo sem graça, tudo chato. Isso é a depressão. Ela perde o prazer pela vida. E muitas vezes as pessoas pensam, Miranda, que isso é frescura, e não é culpa da pessoa. Não quer dizer que a pessoa está com preguiça, que a pessoa não quer fazer as coisas, que ela está desanimada porque ela quer, que ela não quer levantar da cama porque ela quer. Não. Acontecem realmente alterações no cérebro da pessoa que ela perde o prazer. E essa mudança de prazer, ela vem associada com algumas mudanças. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Nós temos 2 tipos de depressão. A depressão típica e a depressão, que é considerada a depressão melancólica, e a depressão atípica. Atípica é aquela que a pessoa sente muito sono e começa a comer sem parar. Vai comendo, mesmo sem estar com fome, parece até uma compulsão e engorda. Já a depressão melancólica é aquela em que nada dá prazer para a pessoa. Posso chegar para a pessoa e falar, olha só, você recebeu uma herança de 1 milhão. Isso não vai dar prazer para a pessoa. E ela vai ter problemas com o sono, ela não vai conseguir dormir de jeito nenhum, vai ficar acordada de noite, e os pensamentos são sempre ruins. Isso é uma outra característica da depressão. Além de enxergar o mundo acinzentado, além de perder o prazer pelas coisas, a pessoa se torna totalmente negativa. Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu estou indo aqui para a Rádio São João. A pessoa pega o carro e começa a dirigir. Ela começa a pensar, eu vou bater o carro. Vai acontecer um acidente comigo. Ou então eu vou ver um acidente e essa pessoa vai ficar muito mal e vai parar no hospital. Chega no trabalho, mesmo estando tudo bem, vou ser demitido. Vai dar tudo errado. Meus filhos não gostam de mim, meu marido ou minha esposa não gostam de mim. A pessoa começa a se ver como negativa, ver os outros como negativo, mas principalmente ela perde o amor próprio. Ela sente que ela não merece as coisas boas que ela tem e sente que tudo que vai acontecer vai ser ruim. Isso é depressão. O problema da depressão são os medicamentos, né? São medicamentos fortes, né? Sim. Isso é uma questão que era muito polêmica, sabe, né, dos medicamentos. São realmente medicamentos controlados? São. Só que a partir do momento que a gente fecha um diagnóstico de depressão e vendo por esses pontos que ela afeta a vida do paciente de um jeito que ele não consegue viver mais, ao que a gente chama de pré-mórbido. Pré-mórbido é aquilo que ele era antes de ter a depressão. A gente geralmente inicia as medicações. A grande vantagem, hoje em 2023, nós temos muitos medicamentos. Até a década de 80, nós tínhamos alguns medicamentos, o nome é feio, tá? Mas os nomes comerciais são conhecidos. É a família dos tricíclicos. São os mais famosos, são a amitriptilina, a nortriptilina e a amitriptilina. Hoje em dia muitos pacientes ainda usam, principalmente para enxaqueca. Eles realmente, Miranda, davam muitos efeitos colaterais. Eles davam ganho de peso, muito sono, às vezes a pessoa ficava um pouco mais irritada, afetava os hábitos urinários, a quantidade de vezes que a pessoa ia ao banheiro. Então, muitas pessoas tinham problemas com esses medicamentos. A partir do finalzinho da década de 80, chegou nos Estados Unidos um remédio que chamava Prozac, que é a fluoxetina, que foi vendida na época como a pílula da felicidade. Isso não existe, quem dera, né, que existisse uma pílula que trouxesse felicidade. Mas a partir dela, começamos a ter medicamentos que não dão tantos efeitos colaterais, igual esses remédios como a amitriptilina dão. Então não tinha essa sonolência, não tinha o ganho de peso, então facilitou a adesão. E de lá para cá, a medicina e a psiquiatria principalmente está avançando muito. Então hoje em dia a gente tem medicamentos excelentes que não mexem na libido, que não mexem no ganho de peso, não viciam, tá? Essa é uma das principais dúvidas que as pessoas têm sobre os antidepressivos. No meu consultório é muito comum eles chegam, doutor Felipe, eu vou ter que tomar esse remédio pro resto da vida? Não vai ter que tomar pro resto da vida. Esses remédios não viciam. O que as pessoas confundem, Miranda, que vicia são os benzodiazepínicos, aqueles remédios que a gente passa na receita azul,
que é o Rivotril, o Alprazolam, Frontal, Lorazepam e até o Zolpidem. Esses realmente viciam e é bem difícil de parar. Mas se a pessoa precisar tomar, por exemplo, uma sertralina, fluoxetina, igual eu falei, venlafaxina, que a gente usa agora, pode dormir tranquilo. Vamos usar no tempo que precisar do tratamento, que varia de pessoa para pessoa, e depois a gente vai tirar esse medicamento devagar para o corpo não tomar um susto, mas a pessoa vai ficar tranquilamente sem esse remédio. Não vai viciar. Não impede, por exemplo, da pessoa trabalhar. Eu posso tomar de manhã a minha venlafaxina e ir trabalhar sem problema nenhum. Posso dirigir, posso pilotar máquina se precisar, posso fazer qualquer coisa. Esses medicamentos, a maioria deles, que são tomados de dia, não interferem no trabalho. Pelo contrário, vão te ajudar, porque vão tirar esses sintomas que eu falei agora há pouco. Agora, a depressão tem cura? Essa é uma pergunta muito complicada de se responder, Miranda, porque na medicina a gente tem alguns conceitos, né, sobre o que seria cura. Por exemplo, Miranda, se eu pego uma gripe ou pego Covid, depois de algum tempo de fazer o tratamento, entre 7 estourando 10 dias, esses sintomas somem completamente e eu não tenho isso nunca mais. Os sintomas desapareceram completamente. Isso é o conceito comum, que a gente diz da cura na medicina. Já quando a gente entra nas doenças mentais e na psiquiatria, muda um pouco de figura. A cura que a gente tem, igual da gripe, não acontece na depressão. Por quê? A depressão é uma doença que a gente diz que ela é crônica. O que é isso? É como se fosse a diabetes e a pressão alta. A partir do momento que você foi diagnosticado com diabetes, hipertensão, que é a pressão alta, e a própria depressão, você vai conviver o resto da vida com isso. Mas tem uma diferença. A pressão alta e a diabetes, por exemplo, é remédio, seja insulina ou comprimido, pro resto da vida. A depressão não. A depressão, ela entra depois que a gente começa o tratamento numa coisa que a gente chama de remissão. O que é a remissão? Vou dar um exemplo. Eu estou com depressão porque eu estou sentindo muita tristeza, choro o tempo todo. Antes eu tinha prazer de sair com os meus filhos, ficar com a minha esposa, e agora eu não tenho mais nada disso. Tenho vontade só de ficar deitado na cama chorando e pensando que tudo na minha vida vai dar errado. Comecei a tomar as medicações, fazer terapia com psicólogo, fazer uma atividade física e tentar trabalhar junto com o psiquiatra e o psicólogo coisas que podem melhorar na vida, superar traumas do passado. Esses sintomas começam a desaparecer. Eu que ficava só deitado na cama, começo a levantar. Aqueles pensamentos de vou bater o carro, ninguém gosta de mim, vai estar tudo errado, começam a desaparecer. Volto a ter prazer de ficar com a minha esposa, com meu filho, volto a ter prazer de ir para o trabalho. Então, esses sintomas desaparecem ou diminuem bastante. Aí eu considero, Miranda, que você entrou no que a gente chama de remissão. Esses sintomas desapareceram completamente ou quase completamente. Aí você entra em remissão. Na medicina, na psiquiatria, a gente considera que você entra em remissão do tratamento da depressão quando você fica 1 ano sem ter esses sintomas. Aí a gente pode, inclusive, tirar o remédio e ficar sem ele. Com isso, a gente não considera que a pessoa está curada, considera que ela entrou em remissão. Mas aí entra a parte que é complicada. Uma vez que você foi diagnosticado com depressão, mesmo entrando em remissão, é uma doença que a gente vai ter que tomar cuidado pro resto da vida. Por quê? Infelizmente, Miranda, se eu tive o primeiro episódio, fui diagnosticado a primeira vez com depressão, tratei, fiquei 1 ano sem sintomas, o psiquiatra vai te considerar em remissão. O risco de você ter um novo episódio de depressão é 50%, pelas estatísticas que a ciência nos prova. Se você teve uma nova depressão, o 2º episódio, tratou e ficou 1 ano em remissão,
a chance de você ter um terceiro é 75%. E se você depois tiver um terceiro diagnóstico de depressão, a chance de você ter um novo e talvez se tornar algo crônico, a gente diz que até uma distimia, que é uma depressão leve, mas que fica pro resto da vida, chega a 90% de chance. Por isso, se você teve depressão, é cuidado com a saúde mental, com a nossa mente e qualidade de vida por todos os dias da sua vida. É vigilância, é cuidar de si próprio. Porque, infelizmente, até hoje não temos uma cura. Mas eu não estou aqui para trazer falta de esperança, não. Pelo contrário, eu estou aqui para falar que existe tratamento. Quem nasceu antes da década de 50 e tinha depressão, infelizmente, muitas vezes era jogado, trancado em manicômio, em Barbacena, né, perto da gente aqui. Muito triste. É verdade. Agora, as opções de tratamento disponíveis para pessoas com depressão, quais são elas, hein? Hoje são bem variadas, Miranda. Eu já comentei um pouquinho dos medicamentos, eu vou voltar lá, mas vamos começar pelas outras. Hoje em dia, os estudos mostram que uma pessoa que tem depressão, uma parte muito importante do tratamento dessa pessoa é acompanhamento com psicólogo, principalmente numa linha que a gente chama TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Por quê? A depressão, ela tem várias causas. Tem a influência genética dos nossos pais, dos nossos avós, mas tem uma grande influência, Miranda, do ambiente que a gente convive. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que pessoas que sofreram traumas na infância, principalmente até os 11 anos de idade, o principal que a ciência diz é a morte do pai ou da mãe até essa idade de 11 anos, acontecem mudanças no cérebro, mudanças mesmo, de verdade. A gente faz uma ressonância magnética no cérebro dessas pessoas antes e depois e compara, vê que uma área do nosso cérebro chama hipocampo, que é aquela área que a gente guarda a memória, ela é menor no paciente que sofreu um trauma na infância do que uma pessoa que não sofreu. Então essa pessoa vai ter problemas de memória pelo restante da vida dela, também vai ter problemas de memória no sentido de ficar relembrando essas coisas. É aí que entra como opção de tratamento psicólogo. Eu sempre falo que a depressão e até a ansiedade é quando a água transborda. É um copo que vai enchendo e a pessoa vai pensando, vou melhorar. Calma, vou melhorar. Não, vou fazer uma atividade física. Vou fingir que isso não está acontecendo. Vai vir um pensamento negativo, eu vou tentar trocar por um positivo. E a pessoa transborda. Chega um ponto, Miranda, que o copo... aquela última gotinha, sabe? Que parece que foi o ponto final que você estava precisando. A água toda entorna. É isso que acontece. Aí, nesse ponto, entra a questão do psicólogo. O psicólogo vai te ajudar te conhecendo. A primeira coisa que a gente tem que fazer para se tratar, se conhecer. Então, o psicólogo vai te ajudar a entender que talvez algum trauma que você teve há 30 anos, que você acha, foi uma coisa tranquila, foi uma coisa sem maiores consequências. Mas no fundo, aquilo está tão enraizado, tão grudado numa parte tão lá no fundinho do seu cérebro que você não sabe. E ela está começando a sair, emergir, ir para fora daquele lugar escondido e está começando a te trazer problemas de saúde. Está começando a te trazer tristeza, está começando a te trazer depressão. Nesse ponto, o psicólogo vai te ajudar. Ele vai ajudar a te enxergar aquilo que nem você está enxergando, aquilo que você achava que não te fazia mal. Então, o psicólogo é muito importante nesse tratamento. Junto dele, os tratamentos com remédio. Felipe, existe um remédio que é melhor do que o outro? Não. Varia muito de pessoa para pessoa. A gente tem que analisar por isso com uma boa consulta. Uma consulta comigo, Miranda, nunca é menos que 1 hora. Geralmente é 1h30 de consulta. Porque assim como psicólogo, eu preciso entender todos os seus traumas, tudo o que aconteceu e quais são os seus sintomas. Porque, por exemplo,
Tem pessoa que o tipo de depressão dela dá muito sono durante o dia. Aí nós entramos com antidepressivos que dão um up, dão um ânimo durante o dia. Por exemplo, fluoxetina, sertralina, bupropiona. Já aquela pessoa, Miranda, que tem muita dificuldade para dormir, deita na cama e fica passando aqueles pensamentos tão fortes, tão intensos, que a pessoa chega até enjoada, ela tem vontade de vomitar, de tão forte que é, e tá 2 horas da manhã, ela tá lá ligada, vira para um lado, vira para o outro. Aí nós temos que entrar com medicamentos também antidepressivos, que também vão agir no nosso cérebro em áreas que não estão legais e precisam ser recuperadas. E esses remédios, por exemplo, a mirtazapina e a paroxetina, que é a mais famosa, o Pondera, as pessoas conhecem mais por esse nome, eles dão sono, vão ajudar, além de diminuir a ansiedade e a depressão, vão ajudar a pessoa a dormir melhor. Então, resumidamente, hoje nós temos tantas medicações, que a gente consegue, quase todos eles, melhorar os sintomas depressivos e ansiosos da pessoa, sem prejudicar a qualidade de vida dela. Muito bom. Vamos a um bloco de comerciais. Nós voltaremos na sequência para continuarmos a conversar aqui com o Dr. Felipe Mourão. Ele é médico psiquiatra e falando aqui sobre ansiedade e depressão. Como lidar com essas doenças. Voltamos já. Conte com a gente. Você está ouvindo o programa Fala São João. Famílias que não está em festa, juntou, festou, economia e preço baixo. A festa começou, carrinho cheio, que felicidade, 46 anos de história. Festou, a famílias que não está em festa, juntou, festou, a famílias que não está em festa, juntou, festou. Sofreu alguma lesão ou possui alguma dor crônica? O Dr. Felipe Viana é ortopedista e traumatologista e atende o público infantil, adulto e idoso, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, além de atendimentos de ortopedia em geral. Dr. Felipe Viana trabalha com técnica cirúrgica minimamente invasiva, tratamentos inovadores e confiáveis para lesões e doenças ortopédicas. Agora em novo local, Clínica Sentidos, Rua Dr. José Bastos, número 167, 167, Centro, Rua Lateral Esquerda da Igreja de São Francisco de Assis. Telefones 32 3518 0230. Chegou a hora de você ter Conecta. Está comprovado. Conecta é a melhor e mais rápida internet. Pergunte a quem já tem e confira nossas redes sociais. Chega de problemas na hora de estudar, trabalhar ou se divertir. Destrave. Mude agora para Conecta. Garanta super promoção com ultra velocidade e Wi-Fi que funciona na casa toda. Assine agora em uma de nossas lojas em São João, do Centro ou Matozinhos. Se preferir, ligue no 3372 4000 ou chame no WhatsApp 32 98877 4001. Conecta, a internet começa aqui. Agora, a Clínica Inova Oftalmológica está em novo endereço, na Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina através de injeções intravítreas e fotocoagulação a laser, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea como ceratocone, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 33 23 94 25 e WhatsApp 32 98408 7070. Inova Oftalmológica. Recupere o prazer de enxergar a vida. Super Bergão. Andando pela rua encontrei o Bergão e vi que todo dia tinha promoção. Aqui sim, tem promoção todos os dias, tem o melhor preço, tem variedade, tem prazo pra você pagar. Compre hoje e pague tudo em 3 vezes, sem juros, no seu cartão de crédito. Supermercado Bergão, tem sempre um supermercado perto de você. Supermercado é o Bergão.
Super Verdão. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Abra uma conta no Sicredi, é mais do que cartões, crédito e investimentos, é ter um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Promo Black nas drogarias Minas Mais. Confira. Epidrate Yalu hidratante fortalecedor 50ml de R$ 109,99 por apenas R$ 78,90 cada. Episol Aqua protetor solar FPS 60ml de R$ 89,90 por apenas R$ 58,90 cada. Episol Color protetor solar FPS 30-40 gramas de R$ 100,90 por apenas R$ 59,90 cada. Compre agora mesmo. E muito mais. O que faz do BDMG o Banco do Desenvolvimento de Minas? Nosso cliente Marcos Pereira, de Pouso Alegre, no sul de Minas, conta pra gente. O diferencial bom do BDMG é taxa e qualidade no atendimento. BDMG, financiando o desenvolvimento de Minas de ponta a ponta. Contrate agora em bdmg.mg.gov.br. BDMG, novas ideias para o desenvolvimento. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Black Friday Bahamas e Bahamas Mix, a maior promoção da história. Arroz Prata do Sul R$19,99. Óleo de soja Vitalive R$4,99. Alho importado a cada 100 gramas R$1,29. Batata congelada mais batata 2 quilos R$18,90. Contra filé Minerva quilo R$38,98. Cerveja Laut Pilsen 473ml R$2,99. Kit shampoo mais condicionador Seda 325ml R$13,90. Black Friday no Bahamas e Bahamas Mix. É só nesta sexta. Aproveite! Acompanhe pela rádio São João del Rei, a rádio da nossa história, no dia 29 de novembro, às 7 de dezembro, às 15 horas, missa e novena em honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, direto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Colônia do Marçal. Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Oferecimento: Restaurante Carina, o rei do frango assado. Artesanato Santo Antônio, presente na festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Oficinas Bampato, soluções em eletricidade. Aurélio Suenes Imóveis, a maior empresa no ramo imobiliário da cidade. Farmácia Santa Terezinha, a farmácia mais completa da Colônia do Marçal. Hortifruti e Mercearia Colonial, o maior estoque de queijos da região. Artefatos de Cimento Dom Bosco, o maior fabricante de blocos da cidade, uma empresa comandada por José Bento e Filhos. Colchões Neymar, o maior estoque de travesseiros e colchões da cidade, no bairro das Fábricas, em frente à antiga Fábrica Brasil. Serraria Agostini, tudo para a sua construção. Telefone 3379-5500. Apoio Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Super Verdão. Andando pela rua encontrei o Bergão e vi que todo dia tinha promoção. Aqui sim, tem promoção todos os dias, tem o melhor preço, tem variedade, tem prazo pra você pagar. Compre hoje e pague tudo em 3 vezes, sem juros, no seu cartão de crédito. Supermercado Bergão, tem sempre um supermercado perto de você. Supermercado é o Bergão, Super Bergão. Voltamos a apresentar Fala São João. Muito bem, voltamos com Fala São João, hoje com o médico Dr. Felipe Mourão, falando aqui da ansiedade e depressão, como lidar com essas doenças. Agora, doutor, existe um tempo, né, para que esse tratamento aí aconteça e a pessoa possa entrar nesse período de remissão, hein? Temos sim, Miranda. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas em via de regra, né, a média que a gente faz. Isso que você falou de caso a caso é muito importante, viu? Muito perspicaz da sua parte. Cada paciente reage de um jeito, tem um sistema nervoso, um cérebro de um jeito, um tipo de comportamento. Mas se a gente for pegar um livro de psiquiatria, conversarmos com os psiquiatras mais famosos e falarmos na média de um paciente que a gente pegue, né, no mundo inteiro essas pesquisas. Se eu pego um paciente, que foi diagnosticado pela primeira vez com depressão, o tratamento dele, depois que ele entrou em remissão, em quanto tempo ele vai entrar em remissão?
aí é individual para cada um, dos sintomas diminuírem ou praticamente acabarem. Geralmente 3 meses, 6 meses. Ok, atingi a remissão dos meus sintomas e foi a primeira vez que eu fui diagnosticado com depressão. Vou manter os remédios durante 1 ano. A pessoa entrou em remissão, ficou 1 ano sem os sintomas, paramos os medicamentos. Ela ficou, por exemplo, 5 anos sem ter mais nenhum episódio depressivo. Apresentou novamente o episódio, que igual eu comentei, 50% dos pacientes que têm depressão uma vez podem ter de novo. Então, metade pode ter de novo depressão. Foi diagnosticado pela 2ª vez com depressão. Iniciamos novamente os tratamentos, geralmente com os antidepressivos, se precisar estabilizadores de humor também. A pessoa entrou em remissão. Fica mais 2 anos tratando, pelo menos. Aí a gente tira. A pessoa que teve 2 episódios tem 75% de chance de ter um 3º episódio. Aí o que acontece? Quando a pessoa tem o 3º episódio, nós tratamos por, no mínimo, 5 anos. Mas o que eu vejo na minha prática, na minha vida, mais que 5 anos. Não digo que é pro resto da vida, não. Mas mais do que 5 anos. Geralmente 8, 10 anos. Então, basicamente, é o seguinte. Quanto mais episódios de depressão a pessoa tem, maior a duração vai ser esse tratamento. Mas em via de regra é isso. Primeiro episódio de depressão, melhorou dos sintomas, mantém o remédio durante 1 ano. Segundo episódio, 2. Terceiro episódio, 5 anos, tá? Isso, Miranda, eu tô falando de um paciente que toma os remédios direito, que acompanha com o psiquiatra de forma regular. Porque, infelizmente, uma coisa que acontece muito, a pessoa começa a tomar o remédio, volta a ser aquela pessoa que ela era antes, aquele óculos escuro que eu falei, que a pessoa enxerga tudo como se fosse cinza. A pessoa tira o óculos e volta a enxergar um mundo colorido das coisas que são, pensar, eu estou bem, então eu não preciso mais tomar o remédio. Esse é um grande erro. Não é porque o remédio vicia, mas é porque o cérebro de uma pessoa que está em depressão, ele está doente. Ele não se comunica direito. Na depressão, nós temos uma substância que chama serotonina, que ela diminui na depressão. E esses remédios, eles atuam aumentando a quantidade da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Quando a pessoa para de tomar, o seu cérebro não aprendeu ainda a voltar ele sozinho a produzir a serotonina que ele precisa. Então, assim, ele está artificialmente produzindo a serotonina. Então, a gente tem uma queda muito grande de serotonina quando a pessoa para de tomar o remédio. E com isso, Miranda, a depressão pode voltar, inclusive, pior. Por isso que quando eu digo da pessoa ter alta, né, ter a remissão durante 1 ano de tratamento, é a pessoa tomando todos os dias o remédio, sem pausa, acompanhando direito com o psiquiatra. Seja 1 vez por mês, depois passando para 2 meses em 2 meses, 3 meses em 3 meses, 6 em 6 e depois, inclusive, alta. Ô, doutor Felipe, ansiedade e depressão caminham juntos? Infelizmente, Miranda, a gente pode diagnosticar separado. Tem pessoas que têm só ansiedade e pessoas que têm só depressão. Qual é a diferença entre ansiedade e depressão? Vamos lá. A depressão é aquele sintoma que a pessoa tem de tristeza profunda. O nome médico é um pouco feio, chama anedonia. Mas falando em palavras que todo mundo entende. A anedonia, Miranda, é quando a pessoa perde o prazer pela vida. Nada mais é interessante. Nada mais dá prazer para a pessoa. Eu chego para você e falo, Miranda, eu vou te dar 1 milhão aqui agora. Você vai falar, obrigado. Mas o que? Aí você vai começar a ficar na sua cabeça. Para que eu vou fazer esse 1 milhão? Eu vou morrer em breve, ninguém gosta de mim, vai dar tudo errado. Então, assim, nenhuma coisa muito boa, igual eu tô te falando, você ganhar um prêmio milionário, não vai te fazer feliz. A vida perde o prazer. Nada mais te dá prazer. E isso não é culpa da pessoa. Já a ansiedade é algo que nós todos temos, né? A gente fica ansioso quando vai acontecer
alguma coisa. Só que chega um momento que ela pode se tornar patológica, que é quando você fica tão nervoso, tão ansioso, o pensamento tão acelerado, que o seu corpo grita. Eu sempre falo que a sua mente não consegue resolver, não consegue processar, pode ter certeza, o seu corpo processa, o seu corpo manifesta. Então, numa ansiedade que a gente diz que é patológica, que é aquela que faz mal para a pessoa começa a ter suor nas mãos, o coração acelera, a pessoa começa a ter vontade de realmente vomitar, em alguns casos vomita mesmo, de tão nervoso que fica. Ela começa a ter um sintoma que a gente diz que é vertigem, que é o que? A tontura, parecido com quem tem labirintite vai entender o que eu estou falando. Ela começa a ver as coisas girando, e os pensamentos vão muito rápido mesmo, você chega a cansar. Aí voltando para a sua pergunta, muitas vezes a depressão e a ansiedade, Miranda, elas andam de mão dada. Geralmente elas não começam juntas. A pessoa geralmente começa ou com a depressão ou com a ansiedade. Como que uma leva para a outra? Por exemplo, eu comecei a ficar ansioso, muito ansioso. Tem isso tudo que eu falei. Minha mão começa a ficar fria, as pessoas começam a falar, eu estou tão nervoso que eu não consigo nem prestar atenção. Eu começo a sentir uma batedeira no coração. Isso vai me deixando tão mal, tão triste por me sentir assim, porque às vezes as pessoas começam a afastar, as pessoas que convivem com quem está ansiedade não entendem e se afastam dela, maltratam essas pessoas, que a pessoa começa a desenvolver a anedonia, que é o que eu falei, de perder o prazer pela vida. Aí o que acontece? Além de ter a depressão, a pessoa caminha por uma depressão junto. Então, pode acontecer da pessoa ter só ansiedade ou só a depressão? Com certeza. Acontece, eu tenho casos assim no meu consultório. Mas eu vou te ser sincero, Miranda, infelizmente é a minoria. A grande maioria dos pacientes tem depressão e ansiedade juntos. Eles andam de mão dadas, como eu falei, e eles caminham juntos e um prejudica o outro. Eles se retroalimentam. Então você não sabe nem o que está pior. Às vezes a ansiedade piora a depressão piora a ansiedade, vira um ciclo vicioso, que se você não trata, vai prostrando a pessoa, prostrando, até chegar a um ponto que a pessoa pode ficar incapacitada. Infelizmente já chegou para mim pacientes que não conseguiram nem ir no meu consultório, eu tive que ir em casa fazer uma visita domiciliar, porque a pessoa não tinha mais vontade de tomar banho, de escovar os dentes. Ela pode desenvolver o que a gente chama de mutismo, que é o que a pessoa consegue falar, mas ela não quer falar, ou responde só de forma monossilábica, sim ou não. E a pessoa chega no ponto limite. Então, sim, é possível ter depressão e ansiedade separados? Existe essa possibilidade. Mas a grande maioria dos casos, não sei te falar um percentual, a ciência ainda não sabe, mas elas são doenças que a gente diz que são comórbidas, andam de mão dadas. Aqui, doutor, do nosso Facebook, quem manda aqui é a Cida Silva, quem eu agradeço aí, viu, Cida? Obrigado aí por sua participação. Ela aqui, doutor e Miranda, bom dia. Ela diz aqui, tem uma amiga que está com depressão há 4 anos, toma remédios fortíssimos, não come e dorme pouco, fuma o dia todo, faz tratamento no CAPS, não tem melhoras, o que pode ser feito? Cida, não é isso? É. Cida, realmente é um caso complexo da sua amiga. O que ela tem, nessa primeira avaliação, é o que a gente diz que é uma depressão refratária. O que é isso, Cida? Depressão refratária é aquela que a gente já tentou vários tipos de medicamentos, já fizemos um rodízio de medicamentos e a pessoa não apresenta melhora. Essa depressão que ela apresenta parece ser um tipo de depressão que a gente diz que é melancólica, que a pessoa inclusive perde peso, não come, não dorme direito, e é aquela que não dá prazer em nada, porque tem alguns tipos de depressão que algumas notícias felizes dão um pouquinho de sensação de felicidade. Mas essa amiga sua tem essa depressão que a gente diz que é refratária. Ela não é simples, tá? Ela é mais difícil de entrar em remissão, que é a melhora dos sintomas.
o tratamento é muito complexo. Tem que entender tudo o que aconteceu na vida dela. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Todos os traumas de infância, adolescência, vida adulta, entender tudo o que passa na cabeça dela, para a gente entender quais os remédios. O que eu te adianto é o seguinte: no caso de uma depressão refratária, geralmente não se usa um medicamento. Tem que se usar mais de um medicamento e tem que ser feito um acompanhamento que a gente diz que é multidisciplinar. O que é isso? Não é só o psiquiatra que vai trabalhar com ela. Tem que trabalhar também, muitas vezes, um nutricionista que vai ajudar ela nessa questão do peso e alimentação. Tem que trabalhar um psicólogo, fazer uma terapia ocupacional. O que é isso? Mesmo sem vontade, nós temos que incentivar a pessoa a ter uma ocupação. Mente vazia, oficina do diabo. Exatamente. A pessoa parada piora tudo. Piora tudo. E aqui ainda tem um outro mal aqui, né? O cigarrinho, né? O cigarro. O cigarro é bem complicado, sabe? Porque o cigarro é um vício, né? Eu digo que ele é uma droga legalizada, que ela é permitida à venda. E ela tem também interferências na saúde mental. Muita interferência, porque a pessoa sente um vício, uma dependência disso. E ela vai, inevitavelmente, Miranda, é raro, né? Na medicina a gente não diz que tem 100% em nada, mas ela vai trazer outros problemas para a saúde da pessoa, principalmente no pulmão, o que vai fazer com que a pessoa piore a saúde mental, porque ela já não está bem e desenvolve, por exemplo, um enfisema, uma bronquite, vai piorar tudo. Então, assim, realmente, Cida, é um caso muito complicado, só que existe luz no fim do túnel. Tem uma outra participação aqui, olha. A pessoa que se isola, não desabafa, não tem ânimo para fazer exercício, tem tendência a ter depressão ou já está com depressão, hein? São duas respostas essa pergunta. A pessoa sim já pode estar em depressão e está mascarando, guardando tudo isso para ela. Mas a maioria dos casos, Miranda, a pessoa que é muito fechada, que guarda muito as coisas para ela, ela pode até não estar com depressão, mas acredite, ela está caminhando para isso. Ela está andando para isso. E é igual eu comentei agora há pouco. O que sua mente não fala, o seu corpo grita. Essa pessoa pode não estar falando com os outros, mas ela está em um sofrimento mental tão intenso, tão importante, que você pode ter certeza, eu coloco a minha mão no fogo, Miranda, que essa pessoa está adoecendo mais, tá? Quando eu digo adoecer, são de outras condições mesmo. Uma gripe facilita pegar Covid, facilita pegar uma pneumonia, uma inflamação de garganta, de ouvido, porque quando nós estamos depressivos, ansiosos, cronicamente, que é aquilo que se mantém por muito tempo, a imunidade vai lá no chão. A imunidade vai no chão. Então, essa pessoa, ela você pode reparar, uma pessoa que tem uma constante de ser mais melancólica, mais triste, pode olhar. Está direto com garganta inflamada, está sempre com algum problema de saúde. Então, assim, a pessoa que não fala, tudo bem você ser mais calado, isso não é um problema, você ser mais calado. Só que é muito importante você ter alguém de confiança. Que seja seu pai, sua mãe, esposo, marido, filho, algum amigo, padre, pastor. É preciso ter o que a gente diz que é uma rede de apoio. Porque se a gente guarda muito, a nossa imunidade vai lá embaixo. O que favorece, Miranda, não só doenças mentais. Hoje a gente tem uma grande relação de pensar em pessoas que guardam tudo para si e sofrerem de desenvolver ao longo dos anos câncer, por exemplo. Então, assim, é muito importante. Não guarde tudo para você. Uma hora, eu sempre falo para os pacientes, a pessoa que vai guardando tudo só para ela é uma panela de pressão que a tampa não está muito regulada. Pode ter uma hora que essa panela de pressão vai explodir. Vamos aí a um bloco de comerciais. Voltaremos na sequência com o Dr. Felipe Mourão, dissertando aqui sobre
ansiedade e depressão. Como lidar com essas doenças? Voltamos já. Você está ouvindo o programa Fala São João. Naquela noite. Ai, amor, de novo? Hoje eu não tô legal, não. Hoje e há vários meses, né? Tá com saudade dos seus 18 anos? Naquela época era tudo 100%, né? Chegou o Stressman, um suplemento de vitaminas e minerais que vai te deixar animadão, como um garotão. Volte a viver os melhores momentos da sua vida ao lado da pessoa amada. Experimente Stressman, natural, sem contraindicações. Use Stressman. À venda nas farmácias Santa Terezinha e compre bem. Natal premiado da ACI Del Rey, edição 120 anos chegou. Nas compras nos nossos associados, você concorre a mais de 10 mil reais em prêmios. É isso mesmo, 10 mil reais. Serão 14 vale-compras, inclusive para os vendedores. Siga no Instagram, @ACI Del Rey e saiba mais. Neste Natal, presentei no comércio local. ACI Del Rey e CDL, juntas, desejam a você boas festas. Que bom ter você aqui com a gente em mais um Minuto Unimed. Novembro é o mês mundial do combate ao câncer de próstata, um período dedicado ao cuidado e à prevenção. Afinal, a prevenção é o melhor caminho para uma vida mais leve, com mais saúde e qualidade de vida. É por isso que gostaríamos de enfatizar a importância de cuidar da sua saúde, independentemente da sua idade. Mantenha uma alimentação saudável, beba bastante água, evite o sedentarismo, procurando atividades que consiga incluir em seu dia a dia e não deixe de realizar seus exames de rotina. Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Minuto Unimed, um programa do Sistema Unimed Mineiro. Black Friday Bahamas e Bahamas Mix. A maior promoção da história. Arroz Prata do Sul, R$19,99. Óleo de soja Vitalive, R$4,99. Alho importado a cada 100 gramas, R$1,29. Batata congelada mais batata, 2 quilos, R$18,90. Contra filé Minerva, quilo, R$38,98. Cerveja Laut Pilsen, 473 ml, R$2,99. Kit shampoo mais condicionador Seda, 325 ml, R$13,90. Black Friday no Bahamas e Bahamas Mix. É só nesta sexta. Aproveite. A Prefeitura Municipal de São João del Rei convida a comunidade do bairro Alvorada, no Tijuco, a comparecer na Secretaria de Governo, no Salão Nobre, para cadastro das famílias, com o objetivo de efetivar a regularização de sua residência de 8 às 12 horas e de 13 às 15h30, todas as segundas e quartas-feiras. Essa é uma iniciativa da Comissão Municipal de Regularização Fundiária Social. Cirurgiã dentista doutora Lila Calil, ortodontia, limpeza, restaurações, exodontias, clareamento dental e prótese removível. Faça um orçamento. Rua Doutor Balbino da Cunha, número 60, sala 303. WhatsApp 32 988 79 1852. Aceita convênios MetLife, Amil e Odonto Indústria. Doutora Lila Calil, CRO MG 51 979. Preparado para você andar na moda com a Freevest? Venha conhecer a coleção Primavera-Verão da Freevest. Você pode pagar tudo em 6 vezes. Roupas, calçados, adulto e infantil, acessórios e, é claro, malas de viagem com preços especiais. Tudo para toda a família. Vem pra Freevest, a loja que é a patrocinadora oficial da moda, com preço justo no centro e em Matozinhos. Melhor crediário pelo menor preço. Freevest. Laboratório Orestes Braga. Se você procura atendimento de qualidade, equipe formada por profissionais capacitados em sintonia com métodos e diagnósticos atuais, o Laboratório Orestes Braga oferece serviços certificados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, categoria Diamante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, convênios do IPSENG, Polícia Militar, Fusex, Unimed e outros. Laboratório Orestes Braga, o seu laboratório. Avenida Andrade Reis, ao lado da Santa Casa, 3371
218546. Amigo e cliente CEMIG, essa mensagem é para você. A CEMIG trabalha todos os dias para aumentar e melhorar a nossa rede de energia. Mas para realizar esse trabalho, desligamentos programados são necessários. Para saber se a sua casa está nessa programação, você só precisa acessar cemig.com.br. Mas se quiser receber os avisos no seu celular ou e-mail, basta atualizar os seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Atenção São João del Rei e região. A Funerária Ávila faz parte do Grupo Zelo, a maior empresa de planos funerários do Brasil. Você continuará com tudo que o seu plano da Funerária Ávila oferece e com a união ao Grupo Zelo terá a cobertura de planos e serviços ainda melhores. Conheça o novo endereço, Avenida Tiradentes, número 300, no centro de São João del Rei, ou ligue 32 99913 2644. Saiba mais e consulte condições. Super Bergão. Andando pela rua encontrei o Bergão e vi que todo dia tinha promoção. Aqui sim, tem promoção todos os dias, tem o melhor preço, tem variedade, tem prazo pra você pagar. Compre hoje e pague tudo em 3 vezes, sem juros no seu cartão de crédito. Supermercado Bergão, tem sempre um supermercado perto de você. Supermercado é o Bergão, Super Bergão. Voltamos a apresentar Fala São João. Muito bem, voltamos com Fala São João, na sua rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Hoje, com muito prazer, recebendo aqui o Dr. Felipe Mourão, psiquiatra, falando sobre ansiedade e depressão, como lidar com essas doenças. Aliás, o programa aqui no intervalo, ele continua e as receitas chovem aqui, né? Eu vou até citar uma aqui já para a gente poder tirar algumas dúvidas aqui. Antes eu quero dizer para a Cida Silva, que está participando conosco aí no Facebook, viu, Cida? Muito obrigado por sua participação. Recebi aqui todas as suas falas aí. Fique atento aí que ao final aqui do nosso trabalho, da participação do Dr. Felipe, ele vai deixar aqui os contatos dele, porque no seu caso eu acho que você precisa de ter um horário lá para conversar com ele, né, e para poder se informar melhor aí, ok? Aqui no nosso tempo, pouco aqui, fica mais difícil. Doutor, o senhor citava aí agora há pouco a questão do ômega 3. O que fazer, hein? Como é que eu sei? Não, esse ômega 3 aqui é ômega 3, esse é o bom, esse aqui não. Porque tem tanta propaganda, televisão aí é uma enxurrada de ômega 3. Esse é o ômega 3 verdadeiro, lá dos mares, não sei de onde, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que cada um é um preço, né? Sim. Como é que eu vou comprar um ômega 3 que eu posso dizer, não, esse aí realmente é bam. E alguns têm um preço bem salgado, viu, Miranda? Pois é desse aí que eu tô correndo. Esse aí que a gente pode correr. Mas só para explicar, a gente estava até falando sobre isso no intervalo, né, Miranda? Tem se avançado muito nos tratamentos que a gente disse que não são só com remédios. Hoje é comprovado que o ômega 3, não sozinho, tá, gente? Ele sozinho não adianta. Ele, quando você usa ele junto com um remédio controlado, ele potencializa. O que é isso? Ele aumenta o efeito do antidepressivo. Então, eu tenho passado para a maioria dos meus pacientes, inclusive muitos pacientes autistas, tenho visto bons resultados. O ômega 3, ele ajuda tanto a melhorar a ansiedade, a depressão, a bipolaridade, inclusive, que a gente comentou muito pouco aqui. E geralmente uma dose de 3 comprimidos de 1.000 miligramas cada. Então 3.000 miligramas ao dia. A questão de preço. Isso é marketing, tá, pessoal? A indústria, as empresas querem ganhar dinheiro. E muitas vezes falam exatamente o que o Miranda falou. Esse é de, sei lá, de Colmar e que vem da Noruega e tal. Nada disso. Balela. Qualquer ômega 3 que seja aprovado pela Anvisa e você compre na farmácia, você vai chegar e olhar o rótulo e ver, não, esse é um medicamento que é aprovado pela Anvisa. Então quer dizer que ele passou pelos testes. Pode comprar. Não caiam nessa enganação. Eu, Felipe, uso ômega 3 todos os dias. E sabe como é que eu compro, Miranda? Chego na farmácia, me dá o mais barato que tiver que é aprovado na Anvisa. O farmacêutico de confiança me entrega, eu vejo que ele é aprovado pela Anvisa e compro. Não gastem dinheiro à toa com isso. Então, né, minha gente? Porque tem muito ômega 3. Todo mundo diz que ômega 3 é bom para isso, para memória, mas não sei o que, mas
Quem que aguenta comprar esse ômega 3? Estão pagando programas de TV aí, né? Doutor, como é que a ansiedade difere do estresse normal, hein? Miranda, isso é uma dúvida muito comum e muito importante. A ansiedade, todo mundo pensa que é alguma coisa ruim. Não, a ansiedade é uma coisa boa. Se nós não tivéssemos ansiedades, na época que o ser humano morava nas cavernas e tinha que fugir do leão, tinha que fugir do animal, senão matava ele. A ansiedade, ela aumenta os nossos batimentos cardíacos, deixa a gente mais ligado, mais esperto. Se não tivesse ansiedade, o homem tinha morrido na época das cavernas. E até hoje, você vai fazer uma prova da autoescola, você vai fazer uma prova vestibular, começar um novo emprego. A ansiedade é normal. Ela nos, inclusive, faz ligar uma setinha, ligar uma chave, para deixar a gente mais atento. O problema, Miranda, é quando essa ansiedade se torna o que a gente diz que é patológica. Porque a ansiedade, quando você vai casar, entrar num novo trabalho, e essas outras situações que eu falei, são normais. Já quando a ansiedade está o tempo todo, todos os dias, te prejudica a ter qualidade de vida, o coração acelera, a um ponto de você achar que você está infartando, que é a síndrome do pânico, e muitas vezes para no hospital, tem que fazer eletro, aí ela é uma ansiedade que a gente diz que é patológica, pode se transformar inclusive no transtorno de ansiedade generalizada. Tem que entrar com tratamento, tanto com remédio, com terapia e apoio da família e amigos, para ontem. Mas não é toda ansiedade que tem que tratar. Tem que se diferenciar isso. Hoje em dia muitas pessoas acham que tudo é remédio. Não é. Remédio é a exceção, não é a regra. A linha da psiquiatria que eu sigo hoje em dia é tratar o que for necessário e pelo menor tempo possível. Muito bem. Na sua opinião, doutor, por que ainda existem aí estigmas relacionados à saúde mental, hein? Isso é uma questão que, graças a Deus, desde a pandemia, vem mudando bastante. Hoje em dia é raro você encontrar alguém na rua, em qualquer lugar, que fale que a saúde mental não piorou de 2020 na pandemia, que a gente ficou enclausurado, né? Não piorou? Não, que não tenha piorado, de todo mundo piorou. Isso, né? Que não tenha piorado. Da pandemia para cá. Esse preconceito vem de antigamente, porque até a década de 50 a gente quase não tinha remédio. Era praticamente nada. Um dos primeiros remédios foi Aldol, depois imipramina, mitriptilina, que davam muitos efeitos colaterais e não melhoravam os pacientes. E aqui do lado mesmo, em Barbacena, nós tivemos horrores, que eu até recomendo quem tiver estômago forte a visitar o Museu da Loucura em Barbacena. Eles faziam coisas horríveis. Uma mulher engravidou sem ser casada, mandava para lá. Uma pessoa tinha problema de sexualidade, mandavam para lá. Então, era-se visto antigamente como doença de louco. Então, hoje, quando me perguntam, Miranda, psiquiatra é médico de louco? Eu falo, não, o louco de verdade, Miranda, que é aquele que é o psicopata, ele não procura um médico. Ele não, porque ele acha que ele está bem, então ele nunca vai no psiquiatra. O psiquiatra é o médico que ajuda as pessoas a melhorarem a saúde mental. Ele não é doido. O doido de verdade, ele acha que ele está tão bem que não precisa de ninguém, que ele não vai no psiquiatra. O doutor citou o Barbacena. Quem gostar de ler, eu aconselharia ler aí o Holocausto Brasileiro. Fabuloso esse livro. Pesado, né? Pesado, mas, nossa senhora, viu? Leia que vocês vão ter uma noção do que era essa depressão, ansiedade no passado, né? Muito triste. O trenzinho já parava lá dentro do hospício, né? E jogava as pessoas aos montes e eram tratadas. Eles topavam as pessoas, né? Não eram tratadas. Então, por isso que se criou esse estigma de que psiquiatra é médico de louco. Repito, louco não procura o psiquiatra. Quem procura é a pessoa que quer viver, que quer melhorar a qualidade de vida e voltar a ter uma vida boa ou melhorar uma vida que nunca foi boa. Bom, onde se pode concluir então que, tal qual a depressão, a ansiedade também precisa de um tratamento. Se ela prejudica a qualidade de vida da pessoa, sim. Porque ela pode caminhar junto com a depressão, inclusive.
Se as ansiedades, você que está ouvindo a gente, chega a te prejudicar nas suas atividades do seu dia a dia, sim, ela tem que ser tratada. Não necessariamente com remédio, mas tem sim que passar pelo psiquiatra. Muito bem. A Cida Silva aí, nossa ouvinte, viu, Cida? Preste atenção agora aí. Doutor, onde é que o senhor atende? Em caso dos nossos ouvintes, como é o caso aí da Cida, queiram uma consulta, conversar lá com o senhor, onde é que o senhor atende aí? Deixe seus endereços aí, por favor. Claro, vai ser um prazer. Eu atendo online para pacientes do Brasil todo. Quem quiser uma consulta online é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 37 DDD 98827 7959. Pode mandar mensagem lá que eu mesmo respondo, a secretária também responde, a gente conversa, agenda uma consulta. Eu atendo também presencialmente aqui em São João del Rei, na Clínica da Família, que é na Avenida Tiradentes, número 200, de frente à Policlínica Municipal. Só marcar lá, atendo inclusive em horários especiais para quem trabalha de dia. Antes de ontem mesmo, estava até 10 horas da noite atendendo. Atendo sábado também, pela manhã, para quem trabalha durante a semana e não consegue. Eu tenho horários bem flexíveis para atender as pessoas, que eu sei que cada um tem uma rotina corrida. Mas quem tiver interesse pode entrar em contato comigo por esse WhatsApp que eu passei, ou entrar em contato direto com a Clínica da Família na Avenida Tiradentes. Muito bem. Portanto, aí está, viu? Vamos só repetir o número do telefone aqui do Zap, né? 37 98827 7959. Aí, viu, para você que queira conversar aí com o doutor, né? Tem a impressão que você vai ficar muito feliz. Doutor, nossa produção, o seu Mourão tem alguma origem aqui em São João? Tem, eu não chego, a minha família veio da Itália, aí veio aqui para São João del Rei, aí depois ramificou, uma parte dos Mourão ficou aqui, e a minha parte foi para Divinópolis, mas Deus quis que eu viesse estudar aqui na Federal de São João del Rei, estudei, fiquei, gostei e acabei ficando aqui. Muito bem. Teve um chefe militar aqui, Mourão, né? Eu já ouvi falar. Major Marcelo Mourão. Já ouvi falar. Ex-presidente do nosso glorioso Minas. Muito bem. Doutor, a nossa produção agradece muito a sua gentileza de ter podido estar conosco aqui, trazendo essas informações muito precisas e brilhantes aqui para todos nós, para os nossos ouvintes principalmente, viu? Agradecemos o senhor e esperamos ter a oportunidade de tê-lo aqui em outra ocasião. Eu que agradeço, Fernando. Foi um grande prazer conversar com você e todos os ouvintes da Rádio São João. Estou à disposição de vocês e de todos vocês que estão ouvindo também. Tá certo. Muito obrigado, viu? Fala São João retorna na próxima segunda-feira, dia 27, e vamos receber a participação da Marina. A Marina é do Sindicato de Educação. Ela vai falar sobre o possível fim do EJA aqui em São João del Rei. Que pena, hein? Então ela vai falar sobre o possível fim do EJA aqui em São João del Rei. E vocês todos, como sempre, são nossos convidados especialíssimos. Obrigado a todos, um grande abraço e um excepcional final de semana. Mas não desliga não, em 1 minuto estarei de volta aí com o Cidade em Foco. Conte com a gente. A Rádio São João del Rei apresentou Fala São João. Oferecimento Supermercado Bergão, Clínica Inova e Café Soberano.